Oi, aqui estamos nós para mais uma aula de ensino religioso. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um novo conteúdo, né? Que nos traz como tema a força do homem, certo? E para embasar esse tema, eu quero ler lá em Provérbios, no capítulo 24 e no versículo 5, que diz o seguinte: ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. O que esse versículo ele quer mostrar para nós, ele quer passar para nós acerca de conhecimento, é que a nossa força, né, a força do ser humano, ela não se encontra na força do braço, ela não se encontra nos nossos músculos, né, mas ela se encontra na nossa sabedoria, que a sabedoria, ela nos dá a capacidade de planejar, de pensar, de seguir em frente, de batalharmos, né? E isso está relacionado à garra, à vontade de crescer, né? Isso de seguir em frente. E é nisso que consiste a força do ser humano. Nós já sabemos que o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja, ele foi criado, né, para parecer com Deus. É claro, né, que essa semelhança não é a semelhança física, tá? Porque Deus, né, ele é espírito. A nossa semelhança, a semelhança do homem a Deus, ela está voltada para a capacidade de pensar, de falar, de sentir e de agir. Então é nisso, nessas três qualidades que nós somos semelhantes a Deus, tá? O homem, segundo o relato bíblico, ele foi criado da seguinte forma, né? Lá em Gênesis, né? Ele vai dizer o quê? Que então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Então, de acordo com a palavra, com a Bíblia Sagrada, né, nós fomos feitos a essa imagem e semelhança e desse modo que eu acabei de relatar para vocês, né, do pó da terra e com o sopro de Deus, né, um sopro de vida, e dessa forma ele se tornou um ser vivo, né? Se o homem foi formado do pó da terra, ele tem uma constituição material e também uma constituição física. Seu corpo ele vai estar diretamente ligado aos elementos da natureza, tá? Por isso esse corpo humano ele depende dos frutos da natureza para crescer e para se fortalecer. A força física do homem ela é importante, gente. Ela é muito importante, pois é por meio dela que a gente vai trabalhar, que a gente vai extrair da natureza o alimento que nós precisamos, os elementos, né, que nós precisamos para sobreviver. Por isso, todo homem valoriza e busca o vigor físico. A força física do ser humano também é um dos dons de Deus, tá? E pois é por esse meio, né, dessa força que o homem pode servir e também honrar a esse Deus. Bom, sobre força, né, a Bíblia também ela traz a história de um homem chamado Sansão. A Bíblia conta que esse homem ele tinha toda a sua força, né, concentrada em seus cabelos, e por isso ele não podia passar a navalha, ou seja, ele não podia cortar os seus cabelos, porque à medida que seus cabelos fossem cortados, a sua força também sairia de Sansão, e a vida de Sansão tinha
um objetivo, né? Essa força de Sansão tinha um objetivo, que era trazer a segurança para o seu povo naquela época, né? No entanto, a Bíblia também ela vai relatar, isso está lá em Juízes, se você tiver interesse de conhecer sobre essa história, né, que eu vou falar aqui de modo resumido para vocês, tá lá, a história ela começa em Juízes, que é um livro da Bíblia, capítulo 13. Tá? A partir do capítulo 13 começa a contar sobre a história de Sansão. Pois bem, lá no capítulo 14 ele vai falar acerca da desobediência de Sansão, né? E essa desobediência ela trouxe sérias consequências para a vida de Sansão. E por essa desobediência, Sansão ele foi capturado, né, pelos filisteus, que eram o inimigo do povo a qual Sansão ele pertencia, tá? E os filisteus eles acorrentam Sansão, eles furam, eles vazam o olho, eles cegam Sansão e passam então a humilhar não só Sansão, mas também o seu povo. Porém, antes de morrer, Sansão ele se arrepende do erro cometido e ele pede perdão a Deus, e aos poucos a força, o cabelo de Sansão voltou a crescer, né, isso, e a força de Sansão também, à medida que o seu cabelo crescia, a força de Sansão lhe era devolvida. E um dia ele foi convidado, né, para um banquete, mas para ser usado como brinquedo ali, né, para que os filisteus pudessem sorrir da desgraça de Sansão. Os filisteus não sabiam que ele já havia adquirido, que seu cabelo já estava crescido e que a sua força, né, já estava voltando para ele novamente. E ali no templo ele ora ao seu Deus, né, e ele pede, né, para que Deus ele escute as orações dele, e ele segura nas colunas a qual está ali próximo, e ele derruba com a sua força o templo. É claro que isso também trouxe uma consequência para ele, né? Todos os que estavam ali no templo morrem, e a Sansão também ele perde a sua vida. Porém, antes de tudo isso, ele se arrepende, ele se humilha, ele pede perdão pelo erro, por ter errado, né, por ter cometido esse erro, por ter sido desobediente, por não ter ouvido. Então, meus amores, que lição nós podemos tirar dessa história, né? Nós podemos aprender com essa história, com a história de Sansão, que apenas a força física não nos é suficiente, né? Nós precisamos muito mais do que a força física, né? É preciso ter uma mente e um coração forte o suficiente para nos mantermos fiéis a Deus, para nos mantermos obedientes a Deus, né? Obedecendo ao Senhor totalmente, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, né? Só assim a nossa vitória ela será garantida. Só assim nós teremos certeza que, por maiores dificuldades que a gente venha enfrentar, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, durante a nossa existência, nós vamos ter a certeza de que Deus ele é maior em nossa vida e que Ele nos trará a vitória, de que nós venceremos no final de tudo isso, ok? Que vocês pensem acerca disso, que vocês reflitam, e que essa história, que essa reflexão, ela se faça presente na vida de vocês durante toda a existência de vocês. Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, meus amores!